acreditando, um dia vai E raiar, aí? sua hora vai Ao som do... chegar. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Ignorem a minha voz desafinada. Tudo bom, Débora, Jace, Leane e Val? Todo mundo me ouvindo e me vendo direitinho? Gostou? Então, é para inspiração aqui do treinamento de hoje. Ai, caramba, tô tentando tirar um negócio aqui, não consigo, gente? Foi. Deixar aqui no cantinho. Que bom. Então, vamos começar nosso treinamento de hoje. Ih, mais alguém entrou. Oi, Paty, tudo bem? Tá me vendo e me ouvindo direitinho? Ih, Paty caiu. Então, meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho... Ah, a Paty voltou. Boa noite, Paty. A gente vai falar um pouquinho sobre iniciação, né? Nós estamos aí num momento próximo de mudanças, né? Para se tornar diretora, vão mudar alguns critérios. E também a conquista da viagem, né? Para Porto de Galinhas. Então, eu acho que todos aqui querem curtir aquele resort. Tô certa ou tô errada? Bom, eu quero. Quem quer ir comigo? Ih, todo mundo dormiu, gente? Então, eu também. Quero todo mundo comigo lá. A gente pegar um solzinho, né? Já entrei no projeto Porto de Galinhas, então estou, ó, fechando a boca para ver se eu emagreço. Ai, meu pé. Então, e aí, para isso, nós precisamos de quê? Nos formar diretoras, né? Vocês precisam se formar diretoras. Eu, como diretora, eu preciso de alguns critérios diferentes. Beijo, Val! E aí, o que a gente precisa para conquistar, né? É uma pergunta que eu acho bem válida de se fazer sempre, né? Você tem oferecido a oportunidade do negócio Mary Kay a todas as suas clientes? Tem, Débora? Falado da oportunidade? Jace, Leane, Patrícia novinha, Val. Vocês têm falado da oportunidade? Sempre nas sessões? Com todas. Eu disse todas. Todas, sem tirar nenhuma. Todas as clientes. Não, Val. E vocês, meninas? Então, não. Então a gente tem que mudar isso daí, né? Que pena. Porque o que você está fazendo é perdendo dinheiro, né? Vocês sabem que dentro das nossas sessões, né? E no caso das nossas clientes, saem muitos inícios, né? Porque é através da sessão que nós vamos falar da oportunidade, né? Compartilhar com ela. As nossas clientes, elas têm essa noção, elas participam bastante da nossa vida e das nossas conquistas. Então, a partir delas, né, é que nós temos a oportunidade. Gente, tá todo mundo me vendo? Deu um erro aqui na tela. Todo mundo me vendo e me ouvindo? Caiu.
Então, voltando. Minha conexão caiu, desculpa. Onde nós estávamos? Aqui. Eu tava falando, né, pra vocês que se a gente não fala, não compartilha a oportunidade com os nossos clientes, que são os nossos maiores contatos, né? Porque, como eu tava falando, elas conseguem ter uma noção das nossas conquistas. A Débora, que tá assistindo aqui o treinamento, que hoje faz parte da minha unidade, das Butterflies, a Débora era minha cliente. Ela me conheceu bem antes de ser até consultora Mary Kay, né? Porque minha mãe, ela trabalha também com roupas. Então, antes de eu me tornar consultora Mary Kay, eu sempre trabalhei com vendas com a minha mãe. E a Débora era minha cliente. Primeiro foi das roupas, né? Quando eu me tornei consultora, eu logo apresentei os produtos. Ela se tornou uma cliente minha de Mary Kay, né? E aí, depois disso, ela trabalhava perto da minha casa, né? Mais especificamente ali atrás, bem pertinho. E aí, quando ela saiu da empresa, né? Eu acho que eu já tinha chegado, eu não lembro agora se eu cheguei a oferecer oportunidade antes dela sair da empresa. Eu me recordo de ter falado com ela bastante sobre logo assim que ela saiu. E aí a gente começou a conversar sobre, eu expliquei, ela foi num guest comigo na Barra, no evento, acho que Ouse Sonhar, se eu não me engano, da diretora Andréia, foi incrível, foi muito bom. E aí ela gostou bastante. O mais legal, assim, aproveitando aqui para falar, é que eu admiro a força de vontade dela, porque ela não tinha cartão, ela não tem, na verdade, mas ela se esforçou, sabe? Ela fez um pouco mais e ela resolveu dar o pontapé inicial e ela fez o pedido, ela tá arrasando, ela tá vendendo pra caramba, tá fazendo sessão e tá de parabéns. Tô muito orgulhosa de você. E então, ela era minha cliente, é um exemplo vivo disso, né? Era minha cliente e hoje ela faz parte da minha unidade. Então, nós temos que falar dessa oportunidade para todas as nossas clientes, porque elas são as nossas iniciadas em potencial. Então, oferecer para todas as nossas clientes. Então, aqui eu acho que todas, ou a maioria pelo menos, sabe que a nossa empresa ela nos dá duas possibilidades de ganho. Vocês sabem disso, né? Que é através do lucro com a venda dos produtos, que compramos com um desconto de 25% a 40%, depende do volume do nosso pedido, né? E também com o bônus de iniciação para as consultoras, que varia, né, de 4% a 12%, e para as diretoras, né, que é bem legal, que são 3 tipos de bônus. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre as nossas possibilidades de ganho, né, dos bônus, e também, isso é muito importante que a gente saiba, porque quando nós começamos a desenvolver a nossa equipe, quando nós já temos um início, tá? A gente já tem a nossa unidade, nossa futura unidade. Então, você tem que tratar a sua consultora, né, dando todo o suporte, toda a informação para ela a partir daquele momento. E aí, você tem que saber de todas essas informações para quê? Para você passar para ela saber, para ela também desenvolver a unidade dela, né? E também se tornar uma diretora, se ela quiser, óbvio. E aí, outra coisa, mesmo que você não tenha interesse em se tornar uma diretora Mary Kay, você pode ampliar a sua renda com a bonificação. Não necessariamente você é obrigada a se tornar diretora. Ou, se eu começar a iniciar, eu tenho que me tornar diretora. Não. Você pode simplesmente fazer os inícios e aí ampliar o seu ganho, né? Mas eu duvido que depois que você começar a fazer 1, 2, 3, que você vai desistir ou que você não vai querer ser diretora mais. Todas aqui, não, a Jace eu sei que tem início e a Val também. Todas já foram bonificadas por início. Não é legal? Não é um dinheirinho a mais, assim?
que vale a pena? O que vocês acham? É muito bom, com certeza é muito bom. Então, e é melhor ainda, te digo pra vocês, é melhor ainda no diretorado. Então, um exemplo assim básico para vocês entenderem com relação a esses ganhos, tá? Se você está ativa, né, fazendo o pedido, e tem 3 consultoras diretas na sua equipe, na sua futura unidade. Cada uma delas fizer um pedido de R$1.000, vamos supor, no caso aqui, esse treinamento foi feito no mês de agosto, né? Que é de uma outra diretora que passou pra gente. Num pedido de R$1.000, você ganha 4% de bônus no mês seguinte, que no caso seria setembro, que é quando você recebe. É sempre assim. O mês de maio você recebe em junho. O que foi feito em junho, em julho, né? Sempre um mês para frente. Então, no mês seguinte, que seria, nesse exemplo aí, né? Setembro, você vai ganhar 4%. Então, 3 vezes 1.000, 3.000. 3 vezes 4% é um bônus de R$120. As suas consultoras fizeram sessão, elas trabalharam e elas fizeram um pedido e você ganhou R$120 com isso, tá? Porque a Mary Kay, ela entende que para que elas iniciem, você, né, como a iniciadora delas, no caso, disponibilizou o seu tempo, foi até ela, né, condução, o tempo que você estava lá apresentando a oportunidade, você poderia estar fazendo uma sessão. Então, a Mary Kay reconhece o trabalho que você teve, né, não digo nem trabalho, assim, trabalho pesado, forma de dizer. A Mary Kay, ela reconhece o desenvolvimento que você teve, Ai, fugiu a palavra, gente, agora. Eu não vou lembrar. Mas a Mary Kay, ela te reconhece pelo fato de você ter ido lá, apresentado a oportunidade, explicado, né? Então, ela te bonifica por isso, tá? E agora um outro exemplo. Se você está ativa e tem 10 consultoras diretas na sua equipe e cada uma fizer um pedido de R$1.000, você ganha 12% no mês seguinte, tá? Então, 10 vezes 1.000, 10.000. 10 vezes 12%, um bônus de R$1.200. Fora a sua venda. Tá bom ou não tá? Vocês conseguiram entender essa continha? Alguém tá com alguma dúvida? Certinho? Todo mundo entendeu? Então, diga, Débora. Não, não tem problema não, não precisa pedir desculpa não. Pode falar. Qual a dúvida? Entendeu? Quer que eu volte lá? Esse bônus é bom. Então tá bom, vamos lá. Então aí vai uma demonstração dos ganhos, né? Aí já como diretora, para vocês poderem entender, né, a importância e a vantagem, vamos dizer assim, financeira de se tornar uma diretora Mary Kay, tá? Então, vamos lá. Uma unidade que ela pontua, né, 12.500 pontos e a diretora com um pedido pessoal de 1.500, no caso, o pedido de 1.500 é um pedido de 40%. Então, ela vai ter um lucro de R$967. Aí, na verdade, já até mudou. Não são mais 1.500 pontos. Eu tenho que atualizar esse treinamento. Peço desculpas a vocês, porque mudou, tá? Mas aí, vamos supor, tá? Que seria mais. A diretora vai ter o lucro da sua venda pessoal, daquele pedido. Vai ter um bônus de diretas, que vai dar R$365,67.
bônus da unidade, que é o bônus sobre a unidade toda, e um bônus de volume pela sua pontuação. Então, naquele mês, a diretora ela vai ter R$ 2.530. Uma unidade que já pontua, a gente já um valor maior, né? Uma unidade com 22 mil pontos e a diretora com pedido pessoal de 1.500, ela vai ter o mesmo, aqui no caso também tem aquela alteração, né, porque mudou agora. Ela vai ter as vendas pessoais, R$ 577 de bônus em cima das diretas, 1.618,62 de bônus da unidade e um bônus de volume pela pontuação de 22 mil pontos de R$ 1.100. Então, ela vai ter, aquele mês, os ganhos dela de quase 4.100. Tá bom ou tá ruim para vocês? Então, agora que vocês estão sabendo disso, né? Na verdade, quem não sabia, tudo bem, mas quem sabia desse bônus, eu sei que tem consultora que está na sala assistindo treinamento que sabe desses bônus aí e não está oferecendo oportunidade para todas as clientes. Então, ai, meu cabelo está embolado aqui, agora que eu vi. Então, você sabia disso? Sim. Então, por que não está oferecendo oportunidade, Mary Kay, às suas clientes, amigas e familiares? Para quem sabia e não faz, está na hora de mudar a atitude. Para quem não sabia, está sabendo agora, eu acho que, né, está na hora de oferecer para todas e se formar diretora, né? Quem aqui gostou dos bônus? Não, Jace, realmente, todas têm medo, né? A maioria começa com medo, tá? Mas assim, não são todas as clientes ou todas as amigas ou todas as pessoas da família que nós vamos falar que vão entrar para a Mary Kay, para se tornar uma consultora, né? Então é justamente por isso que a gente não pode ficar se delimitando ou deixando de falar com uma pessoa e outra. A oportunidade é para todas, tem que falar com todas. Porque de 10 que a gente vai falar, se 2 iniciarem, tá bom, entendeu? Se 10 entrevistas, se a gente fizer 10 entrevistas com essas clientes que a gente vai falando da oportunidade, e aí 2, 3 iniciarem, é um saldo positivo, né? A gente não pode deixar de falar, somente isso. É sempre falar da oportunidade. Né? E às vezes elas demoram porque tem medo, ou porque não sabe se vai dar certo ou não, ou por causa do marido, ou por causa do cartão, mas é uma plantinha, uma sementinha que a gente planta, né? E às vezes a gente tem que esperar um pouquinho para colher. E isso requer um pouquinho de paciência também, às vezes. Ele gostou? Tá vendo, né, Franco? É bom o negócio. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, que não são todas, óbvio, que nós vamos falar que vão entrar, mas nós temos que falar para todas. Porque quanto mais a gente falar, mais sementes a gente vai estar jogando, né? E a possibilidade de germinar e nascer uma árvore é maior. Então, temos que falar com todas. Então, medo é normal. Eu também tive medo quando eu comecei, Paty. Mas a gente não pode deixar o medo vencer, né? E assim, você tá vendo que a Jéssica, né? A gente ainda não teve contato, a gente não se conheceu pessoalmente, mas você sabe também, você me mandou mensagem hoje para me perguntar. Então a gente sempre tem esse suporte. É importante que a gente passe para quem a gente está apresentando essa segurança de falar que tem o treinamento, que tem a diretora, que tem que você vai dar o suporte como iniciadora dela. Então isso é bem importante lembrar
que ela não vai estar sozinha. Apesar dela ser uma consultora de vendas independente, ela nunca vai estar só, né? Isso é bem importante lembrar. Então, isso aí acontece bastante, né? Que algumas aliás, que sou a mais moderada de todas, mas aqui me irá muito. Estou bem feliz com os resultados. Viu, Lê? Falando nisso, eu tenho que te encontrar, né? Em off a gente conversa. Muitas consultoras, elas não apresentam a oportunidade para os clientes pelo fato de achar que se convidar uma cliente para fazer o que a gente faz, para se tornar uma consultora junto, né, para entrar para nossa futura unidade, para nossa unidade, para nossa equipe, que a gente vai deixar de ganhar dinheiro, porque elas não vão mais comprar com você e vão se tornar consultoras e aí você vai perder uma cliente. Mas a gente não pode pensar assim, sabe? Pensar dessa maneira seria sabotar o nosso próprio negócio. Se você tem um sonho, né, ou a vontade de se tornar uma diretora de vendas, né, ou por uma questão financeira, ou por um sonho, eu queria por N motivos, porque eu achava lindo ser diretora, porque eu queria, na época era o blazer verde esmeralda, porque eu queria poder dar o treinamento, porque eu podia falar com a boca cheia que eu era diretora de vendas independente, porque eu queria ganhar viagem, eu queria carro, sabe, por muitos motivos eu quis me tornar diretora. Então, você não pode pensar assim, porque por trás dessa cliente que vai se tornar sua consultora, existem N coisas que você vai conquistar, sabe, com o diretorado. Então, você não pode pensar que você vai estar perdendo dinheiro. Então, se você fizer direitinho, né, a Mary Kay, você vai ter muita cliente para atender. E aí, no final, você não vai dar conta, né? Porque é aí que você vai perder dinheiro. Então, nós temos que ter sócios para trabalhar. Então, lembra lá no comecinho que o nosso negócio, ele começa com a lista de 25 nomes? Então, vamos imaginar que todos presentes na sala tenham realizado a sessão, né, com aquela lista. E aí, a sua amiga te indicou mais 4 contatos. E aí, esses 4 contatos vão te indicar mais 4 amigas. E a cada... Aí, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E assim, para sempre, né? Forever. E aí, agora imagine. A matemática, pensem comigo. A matemática com todas as 25 amigas da sua lista inicial. 25 amigas, cada uma te dando 4 nomes. E aí, né, vai multiplicando. Essas 25 amigas vezes 64. São 1.600 novos contatos. Vocês têm noção disso? 1.600. Foi isso mesmo que eu falei. 1.600. Vocês entenderam? 1.600? Vocês conseguiram? Vocês compreenderam 1.600? Vocês têm noção de quanto são 1.600 contatos? É muita cliente, gente. Muita gente para atender, sabe? E aí, você vai conseguir atender 1.600 clientes sozinha? Não vai conseguir. Não vai. E aí, se você tiver amigas, né, como sócias e consultoras, não seria mais fácil? Então, convide as suas amigas e clientes para trabalhar com você. Elas terão o lucro da venda delas, você terá o lucro das suas vendas, mais a bonificação do produto delas, por convidá-las para o negócio Mary Kay. Vocês estão conseguindo entender a vantagem de formar a sua equipe de consultoras? Vocês têm essa noção dessa importância? Do quanto é importante isso para o negócio de vocês? Para aumentar o ganho de vocês? Para enriquecer vidas de outras mulheres? Levar essa oportunidade que mudou a vida de vocês para outras mulheres? Estão captando a mensagem? Então, vamos oferecer a oportunidade Mary Kay e fazer o nosso negócio Mary Kay decolar? Quem aqui tá comigo
e vai fazer um propósito de desenvolver e de oferecer essa oportunidade para todas as clientes, para todas as pessoas. Tem pele, respira, fez sessão, falou, ofereceu. Todo mundo aqui tá comprometido? Ó, o treinamento tá sendo gravado, hein? Todo mundo que se comprometer vai ter que cumprir. Então, Val já foi a primeira. Não é difícil. Não pense assim. Não pense assim. Olha, se você pensar assim, realmente não vai. Se a gente ficar pensando dessa maneira, não vai. Então, para a gente conseguir formar a nossa equipe, né? No meu caso, aumentar a minha unidade, a gente precisa de quê? Nós precisamos acreditar no nosso negócio. Nós precisamos estar motivadas. Precisamos saber ouvir. Precisamos ter um conhecimento mínimo sobre o negócio Mary Kay. Poder apresentar a oportunidade. Saber como começa, como é o kit, pedido, ganhos, tudo isso, tá? Ter um material adequado, né? O kit de iniciação. Apresentar com imagem Mary Kay, né? Deixar claro para a pessoa interessada que você irá ajudá-la a começar o seu novo negócio, pois quanto maior for o sucesso dela, maior será o seu. É uma ajuda a outra, sempre. Falar da oportunidade Mary Kay com entusiasmo para todas as suas clientes, em todas as sessões, e também para suas amigas e seus familiares, né? Mas aí, Débora, olha só, o que acontece? Nós vamos sentar para conversar sobre isso, porque não é uma questão de detalhar e as pessoas nunca querem. Às vezes acontece da pessoa se interessar. Foi o que eu falei. Não são todas as pessoas que nós vamos falar da oportunidade Mary Kay que elas vão aceitar, tá? Eu, no caso, sou prova viva disso, né? Que eu levei tanto não já sentei, já fiz tanta entrevista, isso é a coisa mais normal do mundo. Só que uma hora vai acontecer, tá? Só que a gente tem que sempre oferecer. É simples assim. Mas depois também em off conversaremos mais um pouco para a gente poder saber o que está acontecendo, como você está fazendo, para a gente poder tentar entender, ok? Então, lembre-se, isso é muito, 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 muito importante. Essa frase da senhora Marquei Ash sabe, todas são maravilhosas, mas essa é muito legal, que a sua atitude, ela determina a sua altitude. Se você tem uma atitude positiva, os seus resultados serão positivos e você vai conseguir chegar mais longe. Mas se você ficar pensando que você não pode, é outra frase dela, né? Se você pensa que você pode, você pode. Se você pensa que não pode, você está certa. Então a gente não pode pensar assim, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Todo mundo dormiu? Ou ninguém está me ouvindo? Ou ninguém está me vendo? Ou ninguém está prestando atenção em mim? Ih, acho que todo mundo dormiu, hein? Não? Val já me disse que não. Débora tem alguma dúvida? Por enquanto não, mas quando surgir você pode falar. Não, tudo ok? Então, meninas, foi isso, tá? Por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Na quinta-feira nós temos o nosso encontro presencial lá no Nova América. Na próxima terça, né? O mesmo horário. Desculpa. Vou desmarcar com vocês na próxima terça. Se eu não me engano, é dia 19. É aniversário do meu amor, do meu namorado. Então eu não vou poder dar o treinamento, porque eu não vou estar aqui, eu vou estar em São Gonçalo. Mas aí eu remarco com vocês e passo o dia certinho, tá? Da semana que vem. Qualquer dúvida, já sabem, pode chamar no WhatsApp, no Facebook, Priscila Frix, tá?
é isso. Espero que vocês tenham uma excelente semana, muitos inícios. Vamos colocar em prática, né? Tudo que nós aprendemos. Ah, ele faz aniversário no mesmo dia, dia 19 de maio, Lê. Que fofo! Que meigo, ai, que lindo. Então, que vocês tenham uma semana maravilhosa, abençoada, com muitos inícios. Espero que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam hoje. E, de novo, qualquer dúvida, só falar, tá ok? Um beijo pra vocês.